Olá, boa tarde, seja bem-vindo e vamos de notícias importantes do Brasil e do mundo dessa quinta-feira. Eu abro essa edição com uma boa notícia. Secretarias de Saúde apontam que agosto foi o mês com o menor número de mortes por Covid no ano. O número de municípios que não registraram nenhuma morte por Covid cresceu 48% em agosto. A quantidade de cidades sem óbitos pela doença passou de 1.678 em julho para 2.500 no mês passado. O patamar não era alcançado desde dezembro de 2020. O número equivale a 44,8% dos 5.570 municípios brasileiros. Os dados foram reunidos pela Universidade Federal de Viçosa, com base nas estatísticas do Ministério da Saúde. A maioria dos casos sem mortes é em cidades com menos de 50 mil moradores. Mas o maior município com 0 vítimas em agosto foi Ubatuba, no litoral de São Paulo, com população de 91 mil habitantes. O estado com mais cidades zeradas de mortes foi Minas Gerais, que teve 407 municípios dentro do levantamento. Apesar de o Brasil ainda não atingir uma porcentagem ideal de vacinados com as 2 doses, já existe um impacto da vacinação em relação às formas graves e aos óbitos pela Covid. Mas mesmo com os bons resultados, os números da pandemia no país continuam muito altos. E somente no mês passado, mais de 20 mil pessoas perderam a vida para o coronavírus. Especialistas alertam para a variante Delta, que já tem frustrado os planos de reaberturas de outros países com cobertura vacinal maior do que a do Brasil. Mas olha só, a Organização Mundial da Saúde fez um alerta para uma variante do coronavírus encontrada inicialmente na Colômbia em janeiro de 2021. Segundo o órgão, a cepa batizada com a letra grega Mu tem propriedades potenciais de escape imunológico. O que isso significa? Que ela resiste aos anticorpos já existentes contra o novo coronavírus. Desde o primeiro registro dessa variante, que foi em janeiro, foram notificados casos na Colômbia e em outros países da América do Sul e da Europa. Dezenas de mulheres organizaram uma manifestação inédita pelo direito de trabalhar sob o novo regime talibã. A mobilização ocorre no dia em que o movimento fundamentalista islâmico anunciou que está próximo de formar um novo governo no Afeganistão. Os direitos e as últimas conquistas das mulheres pelos quais trabalhamos e lutamos há mais de 20 anos não devem ser ignorados. Nossa exigência à comunidade internacional é que responda às nossas demandas, que a voz de cada mulher e jovem afegão seja ouvida em todo o mundo. O anúncio da formação de um gabinete é esperado para sexta-feira e ocorre dias após a caótica retirada americana do país, que pôs fim à guerra mais longa travada por Washington no exterior. De acordo com uma autoridade do Talibã, pode não haver mulheres encarregadas de ministérios ou cargos de responsabilidade. Durante o período em que esteve no poder entre 96 e 2001, a aplicação estrita da Sharia, a lei islâmica, baniu as mulheres do espaço público afegão. Esse tipo de manifestação de descontentamento formado pelas afegãs é algo inédito para o Talibã, que reprimiu implacavelmente qualquer oposição durante o antigo governo. Em Nova York, o substituto das Torres Gêmeas, o One World Trade Center, se tornou uma torre emblemática da capital financeira do país e símbolo da resiliência depois do trágico episódio de 11 de setembro de 2001. O arranha-céu, inaugurado em 2014, é o prédio mais alto dos Estados Unidos, com 541 metros. E desde sua origem foi concebido com uma visão para o futuro, apesar da tragédia. Embora as imagens das Torres Gêmeas em chamas tenham sido trágicas, ninguém questionou a ideia de erguer outro arranha-céu no lugar. Para os arquitetos, foi a oportunidade de concretizar conceitos com que sonhavam há anos. Em outubro, começamos a trabalhar no Trade Center pensando nisso, não realmente impondo ideias, mas começando a pensar no que iria acontecer. E você está no meio do sofrimento de uma imensa perda de 3.000 vidas. A cidade estava parada por um tempo e ainda estávamos olhando para frente. Pensávamos que era o início do milênio, que essa deveria ser a próxima geração de prédios, tanto em termos de segurança quanto de impacto ambiental. This is history. It's a tragedy
As imagens de pessoas pulando no vazio para escapar do fogo estão entre as mais terríveis do 11 de setembro. Por isso, uma das maiores preocupações era criar um sistema eficaz de evacuação do novo prédio em caso de emergência. Muitas novas normas de segurança estrearam no One WTC e depois se tornaram padrão, como, por exemplo, a ampliação das caixas das escadas para permitir uma evacuação rápida da torre de 104 andares ou a instalação de um sinal luminoso no chão como o de aviões. Também foram instaladas câmeras e ferramentas de comunicação resistentes ao fogo em cada andar para permitir aos socorristas acompanhar a situação a todo momento. Os bombeiros que trabalharam no resgate nas Torres Gêmeas também foram consultados e colaboraram com seu conhecimento. Tínhamos uma meta que era 1 hora o tempo total para evacuar o prédio, e a razão para isso é baseada em como o fogo se espalha e a forma como isso é pensado passa por muita pesquisa. Então a última pessoa leva 1 hora e conseguimos isso. Também tem a ver com o treinamento das pessoas. O One World Trade Center conquistou um lugar entre as imagens icônicas de Nova York. Se o memorial para as vítimas do 11 de setembro simboliza o vazio provocado pelos atentados, segundo Lewis, a torre representa o lado positivo, um lugar de inovação e reflexão, portador de conceitos modernos de segurança. E ainda falando sobre o atentado às Torres Gêmeas, vamos assistir agora o depoimento de um bombeiro que trabalhou nos resgates. Ele se pergunta até hoje, 20 anos depois, se poderia ter feito mais para ajudar as vítimas. Passaram-se 20 anos, mas o especialista em resgates Luiz Eduardo Marulanda ainda fica com a voz embargada ao lembrar dos seus dias nas ruínas do World Trade Center após os atentados de 11 de setembro de 2001 em Nova York. E ela pergunta, por exemplo, que me hacen mis hijos, que me hacen mi esposa, é isso. É a pergunta que meus filhos e minha esposa fazem, o que você sentiu, o que sente agora. Mas a dúvida é saber se poderíamos ter resgatado muitas pessoas, mas não pudemos. De saber que pudimos haber rescatado muita gente, pero que não pudimos. A dor ainda está viva para este colombiano entrevistado em 14 de setembro, quando emergiu do Marco Zero às 2 da manhã sob uma salva de palmas, após passar mais de 40 horas procurando sobreviventes. E depois, por videoconferência, quase 20 anos depois, em sua casa em Bogotá, onde ainda se questiona se poderia ter feito mais para ajudar. Quando os extremistas islâmicos sequestraram e jogaram 2 aviões comerciais contra as Torres Gêmeas, Marulanda estava em Nova York, por acaso, para fazer um curso de instrutor de bombeiro e comprar ambulâncias para a Cruz Vermelha Colombiana. Ele chegou ao sul de Manhattan para se oferecer como bombeiro voluntário pouco após as 9 da manhã de 11 de setembro, antes do colapso brutal das torres, e só sairia dali 90 dias depois. Carregando 45 quilos de equipamentos, incluindo cilindro de ar comprimido, facão, pedaços de mangueira, bocais, Luiz foi um dos primeiros que tentou entrar na Torre Norte para evacuar pessoas enquanto as primeiras unidades dos bombeiros chegavam, mas a confusão de pessoas desesperadas não permitiu. Se tivesse entrado, seria mais uma das vítimas do desabamento do prédio. O bombeiro, hoje com 57 anos, precisou buscar ajuda psicológica porque tinha pesadelos com a tragédia. Pero isso me dolió muito. Aquilo me machucou muito, não pelas coisas materiais, não pelo monumento que eram as Torres Gêmeas, mas por causa das pessoas e das histórias delas. Sino por las personas e las histórias de las personas. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Um ótimo dia para você e até mais.